Bom, pessoal, eu já falei um pouquinho sobre essa inteligência artificial, que é a Notebook LM, e basicamente o que é essa inteligência artificial? Basicamente, diferente do ChatGPT ou de outras IAs que a gente já conhece, basicamente você alimenta ela com as suas fontes. Ao invés de você fazer perguntas diretamente com prompt, você alimenta essa IA com textos, com PDFs, com PowerPoints, com links de sites que são abertos para que essa inteligência artificial possa fazer a leitura, links de YouTube, novamente de canais que estão disponíveis para que essa IA possa fazer a leitura. E é muito legal que, no caso de um vídeo grande, que tem um conceito muito difícil, uma aula de microeconomia, de matemática, ou de alguma coisa muito avançada que você não conseguiu entender, copiar esse link desse vídeo e trazer para cá pode ser bem interessante para te ajudar a estudar. E aí, nessa exposição dessa IA, que eu prometi que ia trazer mais vídeos de IA para cá e acabei não trazendo, vou trazer mais outros, inclusive para pesquisa acadêmica. Eu quero explorar duas coisas que eu não explorei em outras apresentações, em outras exposições dessa IA, que é a criação de mapas mentais. E na verdade não é nem porque o mapa mental é legal para estudar, porque eu posso criar esqueminhas e entender a relação, mas é porque você pode interagir com o mapa e ele te leva exatamente nos conceitos. E você pode ir salvando essas informações para criar inclusive flashcards de estudo. E além disso, uma novidade recente, que ela já estava disponível nas primeiras versões dessa inteligência artificial, que era a produção de podcasts, né? Inclusive a versão paga dessa notebook, dessa IA, você pode interagir com o podcast, cara, assim, tá muito avançado e a gente não está dando conta de acompanhar o nível de sofisticação e evolução dessas IA. E aí, a novidade é que agora você tem um podcast no formato no formato do seu idioma, que é o nosso idioma, português brasileiro. Você precisa dar esse prompt, você precisa personalizar. E aí aqui eu vou deixar só uma partezinha do que eu já produzi aqui para estudar um tema que eu estou investigando na minha dissertação de mestrado, que é interações sociais, em particular essas interações sociais na educação, como que a interação entre grupos pode promover melhores resultados acadêmicos, melhores aprendizados para os alunos, e aí eu exploro, e aí eu vou buscar explorar potenciais mecanismos para essas interações, por que essas interações funcionam em determinados grupos e não em outros, basicamente essa. E aí o que eu fiz aqui para me ajudar a entender, para me ajudar aprofundar e solidificar esse conhecimento, depois foi produzir esse podcast, além do sisteminha que eu acabei de explorar aqui. Então, basicamente, o que eu fiz foi, eu vou fazer isso novamente depois com vocês, mas vamos passar passo a passo aqui pelo esse primeiro output que foi muito legal. Primeiro, eu alimentei a IA com o artigo, propriamente falando. Esse artigo é o Identify Social Interaction, uma revisão, né, da identificação de interação social. Basicamente, é técnica econométrica de inferência causal, utilizando variáveis instrumentais ou quaisquer outras técnicas de inferência causal, para a gente isolar outros fatores não relacionados que a gente está querendo capturar e sim capturar o fator endógeno e exógeno da interação social. Basicamente, em linhas gerais, é essa. O paper é do Durloff e do Bloom, dois gigantes da área de interações sociais, principalmente em termos de modelagem matemática, e trouxe esse paper para cá e subir aqui na inteligência artificial. Ela já gera um texto inicial, como todo mundo já viu, que basicamente é o texto de identificação de interações sociais, uma revisão, aborda a complexidade de se distinguir interações sociais diretas, né, que são as endógenas, e as características do grupo. Basicamente tem um problema de multicolorialidade, de simultaneidade, então a gente precisa separar isso, a gente precisa utilizar técnicas de variáveis instrumentais para esse caso, inclusive, que é uma das estratégias sugeridas pelos autores. Tudo bem? E aí o que eu faço aqui depois de tudo isso? Agora a gente tem um mapa mental, então vamos para o mapa mental. Ele está gerando um novo mapa mental, a gente já vai explorar essa novidade, ele está gerando aqui para a gente enquanto isso. E enquanto isso você pode também gerar o podcast. Então vamos para o podcast, que eu sei que você está muito ansioso para ouvir esse podcast enquanto ele vai gerando o mapa mental. Prestem atenção. Sabe, tem uma ideia de Hegel que eu acho fascinante? É a da economia política buscando leis no meio de coisas que parecem aleatórias. Tipo, como achar um sistema planetário ali, né? Sim. E isso conecta bem com o nosso papo de hoje. Como a econometria tenta isolar essas influências sociais diretas, sabe? Aquilo que vai além do mercado. Exatamente. E essa área, né, de interações sociais, ela cresceu muito junto com a teoria dos jogos, como Mansky já apontava. O foco é como o que os outros fazem, ou como eles são,
afeta as minhas escolhas? É um mecanismo diferente do ajuste via preço, da teoria de equilíbrio geral mais clássica, né? Sim, bem diferente. Então, a ideia aqui é explorar os desafios centrais para a gente conseguir, assim, identificar mesmo econometricamente essas interações. Reparem que o nível da conversa ela é muito sofisticada para um assunto que é muito difícil e eles conversam como se eles tivessem conhecimento econômico e econométrico, assim, de Nobel de Economia. E assim, me impressionou muito. Eu compartilhei esse áudio com o professor, junto com o paper, ele foi impressionado assim, com a qualidade, com a clareza e com o rigor científico mesmo do assunto. E a CIA ela traduziu de uma maneira impecável assim, o que é o problema da identificação das interações sociais. Assim, a gente ficou impressionado. Mas, chega de conversa, vamos para o mapa agora, né? Para o mapa mental. E aí aqui reparem, né, a gente tem um mapinha mental com as informações desse artigo. E é claro, você pode dar um feedback para a inteligência artificial e tal. E aí basicamente, ó, a gente tem a introdução, a gente clica nas caixinhas. Então, ele primeiro, se a gente ouviu o podcast, a gente vai observar que tem exatamente essa estrutura. Então você pode, foco em fatores sociais diretos, definição de interdependência, paralelo com a teoria dos jogos, exatamente. A nossa interação social ela tem um paralelo direto com essa, do ponto de vista teórico, tá, pessoal? Com a teoria dos jogos, de como que eu reajo em relação às escolhas, as escolhas e as decisões dos meus pares, as pessoas que estão próximas de mim, do meu grupo de amigos, do meu grupo de sala de aula. Então tem todos para. Aqui a gente tem os problemas, né, estudos empíricos, quais são os achados. E aí, beleza, a gente chegou nessas estruturas. Aí aqui, o modelo clássico, a gente tem um modelo de linear em média, a gente tem todas as características. Aí, beleza, se eu quiser, por exemplo, observar esse aqui, exemplo de resultados escolares. Então, eu clico aqui, ele volta lá na caixinha e ele vai trazer uma resposta muito mais refinada. Por quê? Porque foi a própria inteligência artificial que criou esse esqueminha. E aí, agora, reparem que, qual que foi o prompt? Converse sobre o que essas fontes dizem de exemplo de resultados escolares no contexto mais amplo dos modelos mais básicos. E aí reparem que a qualidade de resposta ela vem muito mais refinada. Com certeza, posso conversar sobre o que as fontes dizem a respeito do exemplo de resultados escolares. Tal. Então, as fontes utilizam dados escolares de crianças de um exemplo concreto para ilustrar os diferentes fatores que podem influenciar as escolhas e resultados individuais dentro dos grupos conforme modelado na literatura econômica e interações sociais. Então, você tem lá o modelo básico apresentado pela escolha, o resultado, ou seja, você tem o modelo binário, você tem o modelo não binário. O modelo binário é escolheu tal coisa, não escolheu fumar, escolheu binário, para simplificar. Escolheu fumar, não escolheu fumar, escolheu engravidar, escolheu não engravidar, escolheu consumir determinado produto. Então, basicamente, o tipo de escolha que a gente está querendo observar se a interação com nossos pares influencia ou não essas decisões. E aí o que a gente está tentando fazer do ponto de vista econométrico é separar o que é característica dos indivíduos, que a gente chama de efeitos contextuais, ou seja, o grupo tem em média escolaridade XYZ, renda média YZZ, esse grupo que eu me interajo, e os efeitos endógenos seriam efetivamente aquela decisão por si. O grupo decidiu coletivamente em média dessa maneira. Então a gente quer separar porque existe um problema de reflexo aqui. Essas pessoas que têm características muito parecidas, no geral, decidem muito próximo. Então a gente quer separar esses efeitos e para a gente, de fato, identificar o que é efeito endógeno e efeito exógeno, ou seja, efeito de característica, efeito contextual, de efeito de esforço. Em linhas gerais, é isso que a gente está tentando investigar, o que os economistas da linha de interações sociais tentam fazer. E aí é que a gente pode interagir com esse texto, fazer exatamente como eu expliquei, efeito contextual e efeito endógeno. Então, faça uma pausa ali aqui para quem quer estudar interações sociais e para quem quer aprofundar no tema, inclusive propor algum tipo de desenho de investigação. Pessoal, no mais é isso, forte abraço e até uma próxima.